prática. Então, deixa eu fazer a leitura aqui, olha só. Aqui, Paulo, olha só, Atos 17, a partir do 22, diz assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Superstição. Superstição é você acreditar religiosamente no que não é eficaz, não funciona. É só superstição e mais nada. E Paulo diz para eles: vejo um tanto e em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, olha só, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E todas as coisas. Ora, os líderes religiosos, eles fazem uma defesa da Bíblia. Eles dizem: mas eu sou guiado pela palavra, mas a palavra está em primeiro lugar, porque a Bíblia sagrada, a palavra divinamente inspirada. Será que Paulo está falando aqui da carne dele? Quando Paulo diz aqui, quando Paulo dizia aqui lá para os atenienses, será que Paulo estava falando de si? Ou então, futuramente, os líderes religiosos pretendem rasgarem, tirarem textos como esse, para esconder os seus erros doutrinários, os seus falsos ensinamentos. Porque Paulo diz isso aqui para os atenienses, Estevão falou para os líderes religiosos lá da sua época, a respeito do tabernáculo que Moisés tinha feito. E mais à frente ele disse: no entanto, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: vós não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito? O religioso chega a uma superstição tão extrema que eles conseguem acreditar que Deus está num altar de pedra, eles conseguem acreditar que Deus está numa casa feita de tijolo, de cimento, eles conseguem acreditar que Deus está em um monte, em um barranco, em cima de um barranco, eles conseguem acreditar que Deus está em um óleo, eles conseguem acreditar que Deus está num pouco de sal, eles conseguem acreditar que Deus está em várias coisas, mas não conseguem crer que Deus habita espiritualmente neles. Eles não conseguem crer nisso. Eu sei que eu sou o templo. Não crê. Se torna uma falácia na boca deles. Isso se torna uma vã repetição. Porque se eles crescem que o Criador habita espiritualmente neles, eles não iam buscar o Criador em um monte. Eles não iam depender do Criador em um tabernáculo terrestre. Eles não iam buscar o Criador no lugar onde o falso profeta disse que ali é um solo sagrado. São muitas mentiras, são muitos declínios, são muitos erros doutrinários que formam supersticiosos.
formam religiosos. Formam religiosos. E, na realidade, o que nós vemos hoje aí no contexto religioso evangélico, ele é contraditório ao que realmente é a igreja. A igreja não é um lugar de tijolos. Aí muitos teólogos dizem assim, a gente sabe disso, e porque ensina o povo a depender daquele lugar, como se aquele lugar tivesse uma influência espiritual. Erroneamente, eles guiam os leigos, eles guiam as pessoas a acreditar que aquele lugar tem uma influência espiritual, sendo que nenhum dos apóstolos trouxe um ensinamento assim. E Yahshua não trouxe ensinamento assim. Muito pelo contrário. Yahshua, quando estava nos tempos de sua carne, ainda estava participando de carne e de sangue, ainda estava debaixo da sombra da morte, que era o ministério de Moisés, o ministério de condenação e morte. Ele estava em cumprimento de profecias, ele estava cumprindo a vontade do Pai, segundo o Pai falou pela boca dos profetas, por isso que ele estava ali cumprindo, como ele cumpriu ali profecias a respeito dele, que falava ali do templo, quando ele chegou ali, que pegou os cambistas, os homens ali fazendo o que não era para ser feito naquele lugar, porque ali era um templo da lei. Ali era o templo da primeira aliança. Ali é o templo da aliança que foi feita com Moisés e com a antiga Israel. Ou seja, não foi nada para mim e para você, não veio nada para a gente dali. Mas Yahshua era da tribo de Judá, uma das tribos de Israel, e ele estava, foi para aquilo ali que ele veio. Mas ele não estava ali ensinando que futuramente a igreja precisaria de um lugar erroneamente sagrado, porque ele fez a morada dele no nosso espírito. Nós somos mais que vencedores, não porque nós precisamos fazer algo para conquistar isso. Nós somos mais que vencedores, porque quando nascemos já dentro de uma obra completa. Nascemos na órbita do Espírito, no ministério do Espírito. O ministério de Moisés, de condenação e morte, o ministério de Jesus de Nazaré, que veio para cumprir as coisas a respeito daquela aliança, também passou. Nós não temos vínculo a esse ministério. Nós não tivemos, não temos, nunca teremos vínculo com o ministério de Moisés, nem com o ministério de Jesus de Nazaré. Mas nascemos num ministério do Espírito que foi providenciado por Yahshua. E já nascemos nesse ministério. Mas, infelizmente, nós fomos ensinados pelo sistema religioso, seja ele católico, seja ele evangélico, nós fomos ensinados a caminhar por meio de sombras, por meio de assuntos passados, assuntos que nunca foi conosco, assuntos que foram resolvidos no passado, foram resolvidos no passado com um povo diferente. Essa palavra, ela foi inspirada na boca dos profetas para um povo diferente. Os profetas do passado, eles eram levados a falar para Israel. Eles falavam para Israel. Eles denunciavam o declínio dos sacerdotes. Eles denunciavam a transgressão dos sacerdotes para com aquela lei que tinha que ser obedecida, mas não para conosco. Então, assim como Paulo
se deparou com essa idolatria, com esse santuário, com esses altares, é o que temos hoje no nosso contexto. Santuários e altares. E o povo erroneamente acredita que Deus está nesses altares, que Deus está nesses lugares, mas Deus abençoado não está nesses lugares. Deus está na sua vida. Agora basta você abrir o seu coração, rasgar o seu coração, para que você venha compreender toda essa realidade do Evangelho. Por isso que Paulo disse aos Romanos: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Está falando de corpo espiritual, não está falando de corpo físico, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Esse é o vosso culto racional. Não se conformem com esse tempo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você passar, abençoado, a compreender essa essência verdadeira do Evangelho, você não vai buscar Deus em monte, nem em altar, e nem em santuário, e nem em solo sagrado. Você vai simplesmente, por meio do entendimento, ter um encontro com Ele no seu entendimento, porque Ele habita no seu espírito. Abba, Pai. Até a próxima. Tá bom? Compartilha esse vídeo.